paz do Senhor, joias, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, o dom de discernir os espíritos. Então pegue a sua revista, a sua Bíblia e me acompanhe. Vamos começar aqui na Bíblia diz. A Bíblia diz: portanto, dá-me sabedoria, para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Essa foi uma pergunta do rei Salomão a Deus. Na época, Deus deu a oportunidade para ele governar o povo dele, o povo de Israel, e falou assim: você pode me pedir qualquer coisa que eu te dou. E Salomão pediu sabedoria para poder governar o povo. E Deus ficou surpreendido, né? Deus gostou muito disso que ele pediu e deu muita sabedoria para ele. Foi o homem mais sábio da história da Bíblia e até hoje, né? Não temos outro homem tão sábio quanto Salomão foi. E com essa passagem a gente abre a lição de hoje, que vai falar tudo sobre sabedoria, que é o dom de discernir espíritos. Aí no começo, logo, na introdução, eles vão falar sobre a lição, né? Vai falar que nós sofremos muitas influências, nós temos muitas referências em nossas vidas, muitas coisas que influenciam as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso modo de se vestir, o nosso modo de se portar, tudo, muitas coisas influenciam ao nosso redor, os nossos amigos, as músicas que a gente ouve, as mensagens e alguns encontros evangélicos também, né? Tem alguns que inclusive não refletem mais a verdadeira fala do Evangelho de Jesus Cristo, entendeu? Por isso que a gente tem que tomar cuidado. É isso que a nossa lição vai falar. Para enfrentar um pouco essa triste realidade nossa, né, desse tanto de enganação que a gente vive. Inclusive na última aula eu falei sobre algumas pregações, né, que tem. Eu comentei um pouco sobre que a gente tem que abrir os olhos para o que a gente ouve, a gente tem que ser mais esperto, né? Eu estava falando naquela aula do dom de operar maravilhas. Então, para enfrentar essa triste realidade nossa, Deus deixou alguns recursos espirituais para a gente se prover, né? Para a gente se resguardar disso, que são os pastores, os nossos pastores, segundo o coração de Deus, a sua própria palavra, né? A Bíblia, e algumas pessoas dotadas do dom de discernimento de espírito, que é a aula de hoje. Então, no tópico 1 aí já vai falar o que é o dom e de onde vem, né, esse dom. Obviamente, esse dom é espiritual, então ele vem do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. E esse dom, ele não se discerne com mente natural, né? Então, coisas espirituais têm que ter dons espirituais. Esse dom, ele nos permite identificar qual espírito está nos influenciando a fazer alguma coisa, uma ação, né? Uma situação, um desejo ou uma decisão a ser tomada, algo que nos digam ou ofereçam. Para isso que esse dom serve, né? Para saber qual tipo de espírito está nos influenciando, se é um espírito bom ou um espírito ruim. Deus nos concede a algumas pessoas, né, esse tipo de dom. E é por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, vigiar e orar, né? A gente tem que estar sempre vigiante. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, alunos, não brinquem com espíritos. Não sei na época de hoje, mas há um tempo atrás tinha muitos alunos na idade de vocês, inclusive. Na minha época também tinha. Hoje eu creio que não seja diferente, né? Eu não sei assim como tá
o ambiente escolar hoje em dia, mas eu creio que não seja tão diferente. Que tinha muitos amiguinhos, muitas pessoas pré-adolescentes da idade de vocês que brincavam daquela brincadeira do copo, aquela brincadeira do compasso, né? Então, assim, evitem mexer com essas coisas, porque essas coisas existem. Então, vocês tomem cuidado. O único espírito que nós temos que nos relacionar é com o Espírito Santo de Deus. Ele que nos reveste, nos protege de qualquer coisa. João, na epístola dele, né, vai nos dizer que nós não devemos crer em todos os espíritos, mas nós devemos prová-los. Igual eu falei, não brinquem com eles. Provar aqui, ele quer dizer assim, se você tem que testar se é do bem ou se é do mal. Muitas das coisas a gente não precisa testar para ter certeza que é do mal, entendeu? Tenham essa mentalidade, essa astúcia, né? Nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo, de forma que o nosso viver esteja em sintonia com a soberana vontade de Deus, entendeu? É isso que é com Ele só que nós devemos nos relacionar. O tópico 2, ele vai falar sobre as nossas influências. Nós temos que filtrar as nossas influências. Nós temos influências positivas, construtivas e outras negativas e destrutivas. Então, a grande questão é, aqui na lição está falando, quais as influências que deixamos nos afetar? Eu diria que a grande questão não era essa. Eu diria que, assim, quando você vai vai tomar uma decisão, ou fez alguma ação, ou tá pensando em fazer alguma ação, eu acho que a grande questão é vocês colocar na sua cabeça o seguinte: o que a palavra de Deus diz sobre essa minha atitude, sobre esse meu pensamento? Essa é a grande questão, na verdade. É aí que vocês vão saber discernir se as ações de vocês estão sendo corretas, estão sendo erradas, se vocês estão sendo bem influenciados ou mal influenciados. Vocês podem, inclusive, usar essa mesma linha de raciocínio para saber das influências. O que a palavra de Deus diz sobre o jeito que essa influência fala comigo, ou o que ela realmente faz que eu estou me espelhando, entendeu? Essa realmente é a grande questão. E no terceiro tópico vai falar sobre a proteção, né, da igreja. Esse dom Deus nos concedeu, esse dom que Deus nos concede é muito bom para nos proteger, porque é um dom que nos ajuda a discernir quem está falando o correto, quem está pregando o errado. A gente, igual na última aula eu falei, a gente tem que ter esse discernimento. Não é todo mundo que recebe esse tipo de discernimento, de dom espiritual. E é por isso que nós temos ainda os nossos pastores, a palavra de Deus, para nos ajudar a discernir sobre o que a gente ouve, o que a gente vive. Eu anotei aqui. O inimigo, ele não para de investir, né, contra a igreja. Esse dom é mais uma ferramenta para nos proteger. Não são poucos os falsos ensinamentos que a gente vê. Por isso devemos buscar os recursos que nós temos, que são os nossos pastores, a palavra de Deus e esse dom de discernimento de espírito. Então, meus irmãos, meus alunos, essa foi a aula que eu gostaria de deixar para você, essa meditação, né? Para vocês refletirem nos seus atos, nas suas falas, nas suas atitudes, né? No que vocês fazem, o que vocês comem, o que vocês vestem. Nós estamos num período muito difícil de distanciamento social. E o que nos está mais influenciando hoje em dia são as redes sociais. Então, tomem cuidado com o que vocês assistem, com o que vocês veem.
Não se deixem influenciar por isso. Tá bom? Então foi isso. Até a próxima aula. E tenha uma ótima semana. Bom domingo para vocês.